Polícia prende acusados de envolvimento na chacina ocorrida no início do ano em Joinville, norte do estado. Polícia Militar encontra estufas usadas para a produção de super maconha em Itajaí e apreende mais de 5 quilos da droga. Em meio aos estragos provocados pela chuva, voluntários de rodeio no Alto Vale fazem mutirão para resgatar animais atingidos. Veja também no esporte a expectativa para a terceira rodada do Campeonato Catarinense. E ainda, moradores de loteamento em São José, na região metropolitana da capital, são beneficiados com a regularização fundiária. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade nesta sexta-feira com informações sobre a chacina ocorrida no começo deste ano em Joinville, norte do estado. 2 envolvidos pelo crime foram presos pela polícia. O bárbaro crime que chocou Joinville há mais de uma semana começa a ser elucidado pela Polícia Civil. Nas primeiras horas desta quinta-feira, uma operação foi deflagrada para cumprir mandados de prisão expedidos pela Justiça após um trabalho de investigação conjunta da Delegacia de Homicídios, Polícia Militar, Polícia Científica e denúncias anônimas. Hoje foi cumprida a prisão temporária de uma pessoa investigada e uma segunda pessoa. A conduta ainda está sendo investigada. Ele já tinha 2 mandados de prisão em seu desfavor. Por oportuno, a gente já cumpriu os mandados de prisão. Inclusive, um deles era da vara do Tribunal de Júri da Comarca de Joinville. Os suspeitos foram ouvidos e encaminhados para o Presídio Regional de Joinville. Outros 2 integrantes da facção criminosa, que é apontada como mandante do crime, seguem foragidos e estão sendo procurados. A investigação prosseguirá pela Polícia Civil para identificar outros envolvidos na chacina e novas prisões podem acontecer nos próximos dias. Está trabalhando para identificar, né? É claro que foi preso 2 pessoas, no caso que foram vítimas 6. Acreditamos que tem até mais de 5 pessoas envolvidas. Até o momento a gente vai trabalhar para identificar e também para encontrar o quanto antes possível, né? Saber do paradeiro dessa vítima desaparecida ou o que aconteceu. 10 homens moravam na residência que foi invadida e queimada pelos criminosos. 3 deles foram liberados na rodovia do Arroz. Os outros 7 foram levados para uma região de mata. Na manhã do dia 8 de janeiro, um carro que era utilizado pelos trabalhadores para prestar os serviços para uma empreiteira foi encontrado incendiado. Dentro desse veículo haviam 6 corpos carbonizados. Uma vítima ainda não foi localizada. O corpo de Rivair Amaral Ribeiro, de 22 anos, foi o único liberado até o momento pelo IML de Joinville. Exames periciais ainda estão em andamento para liberar os corpos de João Mário do Amaral, Ivonei Wendler dos Santos, Daniel Marcolino de Lima, Marcos da Silva Machado e Bruno Santos Salles. Em Itajaí, policiais militares descobriram uma plantação da chamada super maconha. A polícia chegou até o local após uma denúncia anônima. Após receberem informações, os policiais militares foram até uma casa no bairro Cordeiros. No local, a polícia descobriu 3 estufas em funcionamento, com climatização, iluminação e umidade. Toda a estrutura destinada ao cultivo do skunk, droga conhecida como super maconha. Foram apreendidos 44 pés de skunk, mais de meio quilo da droga e materiais para o preparo do entorpecente. A polícia procura agora pelo proprietário da estufa e das drogas, um jovem de 25 anos que está foragido. Na Polícia Civil, o destaque vai para 2 apreensões de drogas e uma operação feita em presídios catarinenses. Veja. Em Barra Velha, os agentes da Delegacia de Polícia da Comarca da Cidade apreenderam 114 tabletes de cocaína e uma arma de fogo. A droga estava em um carro abordado na BR-101, perto da unidade da Polícia Rodoviária Federal. O motorista tentou fugir e ameaçou atirar nos policiais. Ele acabou ferido com um tiro na perna direita. O homem foi levado para o hospital e vai responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Em Canasvieiras, norte de Florianópolis, policiais da Delegacia de Combate às Drogas, da Academia da Polícia Civil e da 7ª DP deflagraram uma operação contra o tráfico de drogas. Foram apreendidos maconha, cocaína, lança-perfume, dinheiro do tráfico, balança de precisão, rádios comunicadores e anotações dos traficantes. 2 pessoas foram presas, uma delas em flagrante, e 2 menores foram apreendidos. No total, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. E a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da DEIC deflagrou hoje a Operação Integra para cumprir 20 mandados
mandados de busca e apreensão em celas de presídios e residências de integrantes de uma facção criminosa paulista com atuação em Santa Catarina. Os alvos da operação foram as unidades prisionais de Itapoá, Araquari e Joinville, além de presídios de Chapecó, São Pedro de Alcântara e Jaraguá do Sul. Já está solto o youtuber de 28 anos de idade que simulou um assalto e mobilizou o aparato da segurança pública em Balneário Camboriú, litoral norte do estado. Jonathan Santos foi solto após audiência de custódia nesta quinta-feira. O youtuber foi preso na noite de quarta-feira enquanto gravava uma cena com armas airsoft nas proximidades de um clube de tiro. Segundo a justiça, não se verificou que a intenção do jovem era atentar contra a segurança pública. Jonathan foi preso após moradores do bairro Nova Esperança acionarem a polícia militar, acreditando que se tratava de um assalto com fuzil. Na ocasião, os policiais mobilizaram motocicletas, viaturas e até um helicóptero para atendimento desta ocorrência. A Polícia Federal tem nova superintendente em Santa Catarina. A delegada Aletheia Vega Marona Cunde é uma das 9 mulheres que vão chefiar superintendências da PF no Brasil. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. Além de Santa Catarina, outras 8 superintendências da Polícia Federal vão ser chefiadas por mulheres. Minas Gerais, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Rondônia, Goiás, Mato Grosso e Sergipe. E logo mais, depois do Band Cidade, você confere o Jornal da Band. O Douglas Santucci chega agora com os destaques desta sexta-feira. Confira. Olá, boa noite. Daqui a pouco no Jornal da Band você vai ver. Lula se reúne com os comandantes militares. Em pauta, o ataque de 8 de janeiro, a invasão aos 3 poderes. Em relação a isso também, hoje teve uma ação policial. Foram até a casa do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Vamos falar de Daniel Alves. O jogador foi preso na Espanha acusado de agressão sexual e a juíza determinou a prisão sem direito à fiança. Vamos falar também de emprego. Tem área que tem emprego garantido em 2023. E a gente te mostra qual é daqui a pouquinho, às 7h20 da noite. A seguir, a previsão do tempo para o fim de semana em todo o estado. E ainda hoje, moradores de loteamento em São José recebem títulos de regularização fundiária de imóveis. Os detalhes logo após o intervalo. Até já. Estamos de volta para falar de regularização fundiária, que é um procedimento essencial para quem busca a escritura pública de um imóvel, o que garante uma série de benefícios. Em São José, na Grande Florianópolis, pelo menos 650 títulos de propriedade foram entregues a moradores de um loteamento. O repórter Ronaldo Penido foi conferir. Seu Luiz foi o primeiro morador do loteamento Morar Bem, em São José. Há 20 anos, quando ele chegou, o bairro era carente de serviços públicos. Hoje, o líder comunitário comemora as conquistas, como o projeto de regularização fundiária no bairro. E hoje, então, a regularização fundiária, ela representa a coroação de um grande trabalho, né? Porque é o fim de uma espera de praticamente 20 anos que a gente estava aguardando. E ele vai, esse documento, né? Ele vai trazer grandes benefícios para nós. Primeiro é a certeza da propriedade do imóvel, né? Os moradores vão ter acesso ao crédito com juros mais baixos e assim a gente pode fazer investimentos em melhoria nos imóveis, no comércio aqui do local, né? Ao todo, 650 títulos de propriedade serão entregues no loteamento Morar Bem. Em todo o município de São José, atualmente há 195 processos de regularização fundiária em tramitação, contemplando mais de 1.600 famílias. Os processos estão divididos em etapas e mais 77 famílias já vão contar com a titulação de escritura pública. Atualmente, o município já realizou a regularização em menos de 4 meses de 4 quadras. E estamos agora na 8ª quadra, fazendo o levantamento documental e também o levantamento de dados técnicos de topografia, memoriais, que fazem parte do processo para a regularização efetivamente. O município conta com 2 programas de regularização fundiária. Uma das iniciativas é voltada para famílias de baixa renda. A grande finalidade da REURB é garantir o ordenamento, garantir a situação também jurídica dessas famílias que ocupam locais irregulares, mas principalmente é dar dignidade a essas pessoas, né? É um olhar muito sensível da administração aqui de São José para garantir que elas tenham acesso a financiamentos, a real melhoria na qualidade de vida delas através da titulação imobiliária. Para os moradores do loteamento, o projeto vai valorizar ainda mais os imóveis do bairro.
Para nós é uma melhor qualidade de vida, uma maior autoestima, né? Porque com certeza os moradores vão poder estar aumentando, melhorando seus imóveis, né? Os comerciantes aqui do bairro, que nós temos bastante, vão estar podendo investir também no seu negócio. E isso é uma melhora de vida para toda a comunidade. Agora, os estragos provocados pela chuva no estado. A Defesa Civil Estadual já contabilizou 230 desalojados e 40 desabrigados por causa do temporal. As informações agora com a repórter Júlia Matos. A Defesa Civil divulgou balanço e pelo menos 21 cidades foram prejudicadas por conta das chuvas. Alguns locais registraram deslizamentos de terra e outros o destelhamento de várias casas. O foco maior do governo do estado até agora tem sido o município de Rodeio, o local mais impactado até o momento. Ainda ontem, o Arcanjo resgatou vítimas que estavam ilhadas por causa dos alagamentos na cidade. Foram confirmados 4 óbitos. Um deles agora há pouco, por volta das 11 horas da manhã. Mas uma criança de 1 ano e meio segue desaparecida. Agora, 8 frentes estão trabalhando no local, entre bombeiros e voluntários, equipes de limpeza para retirada de entulhos e defesa civil. 5 pessoas ainda estão nos abrigos. São pelo menos 150 desalojados. Volto com você no estúdio. A rodovia BR-376 em Guaratuba, perto de Santa Catarina, voltou a ser liberada para o tráfego de veículos no meio da manhã desta sexta-feira. Ontem à noite, a rodovia havia sido interditada depois de um novo deslizamento. Nesta quinta-feira à noite, a Polícia Rodoviária Federal no Paraná voltou a interditar totalmente a BR-376 no quilômetro 669 em Guaratuba por causa de um novo deslizamento de terra. O desmoronamento foi próximo ao local onde, em novembro, uma queda de talude deixou 2 pessoas mortas. Segundo a PRF, a medida preventiva foi adotada devido ao volume de chuvas na região. Motoristas foram orientados a retornar. O Adrien, que vinha de Porto Alegre, ficou parado na estrada a noite toda. Não tinha previsão, porque se continuasse chovendo ali ia continuar, né, o bloqueio. Passei parado lá no Garufo. Na estrada mesmo? Na estrada mesmo. As pistas ficaram fechadas por quase 12 horas. Após a avaliação de técnicos da concessionária que administra a rodovia, a estrada, que é a principal ligação entre Paraná e Santa Catarina, foi liberada pela manhã. O tráfego segue em 2 pistas no sentido Curitiba e em uma pista no sentido Santa Catarina. A previsão é de trânsito intenso. O fluxo será coordenado por agentes da PRF e da concessionária. A BR-277, que leva ao litoral do Paraná, também foi interditada parcialmente. O bloqueio é no quilômetro 42 em Morretes. Quem segue para as praias encontra 11 quilômetros de fila. Já aqueles que sobem para a capital enfrentam filas de 1 quilômetro. Por falar na chuva em Rodeio, um grupo de voluntários se reuniu para fazer o resgate de animais nas áreas mais atingidas pela enxurrada. Com muita dificuldade, os animais são retirados do meio da lama e colocados nos veículos. Ontem, esses voluntários deixaram suas casas e se uniram para procurar animais que possam ter ficado para trás. Cabras, galinhas, patos, todos foram encontrados em meio ao caos gerado nos últimos dias pela enxurrada em Rodeio. Ninguém fica para trás. Na verdade, estavam num local bem difícil o acesso. Não foi fácil tirar eles, mas são seres vivos e também precisam de toda a atenção, né? Então nós estamos aí para fazer essa missão. Ninguém fica para trás, com certeza. De acordo com os voluntários, com o auxílio de um caminhão, os animais foram transportados para um lugar seguro até que possam ser identificados. Por aqui, o pensamento é um só: cada vida merece ser preservada. Áreas de baixa pressão entre o litoral de São Paulo e o de Santa Catarina trazem risco de temporais para o estado neste fim de semana. A previsão para o sábado e o domingo agora aqui no Band Cidade. O sábado vai ser de sol, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas entre a tarde e a noite. Tem risco de temporais em Santa Catarina. As temperaturas vão estar elevadas, com sensação de ar abafado. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Joinville, variação entre 22 e 34. Em Criciúma, mínima de 21 e máxima de 32. E em Itajaí, mínima de 21 e máxima de 34. No domingo, o cenário não se altera. Sol com pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. Persiste a chance de temporais.
O calor vai continuar no domingo, assim como a sensação de ar abafado. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Blumenau, variação entre 19 e 32. Em Lages, mínima de 16 e máxima de 30. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Hora de conferir o que é notícia neste momento no portal tvbv.com.br. Vamos dar uma olhada aqui no telão do Band Cidade. Governador Celso Ramos inicia inscrições para a solicitação do auxílio passe escolar. É um dos destaques. Tem também resultados preliminares apontam norovírus como causador do quadro de diarreia em Florianópolis. Tem também ainda, Chapecó realiza mutirão, primeiro mutirão da dengue em 2023. E ainda, Palhoça vai distribuir kits com material escolar e as informações sobre como receber. Tudo isso e muito mais você acompanha em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. A seguir, as informações do esporte, tudo sobre a terceira rodada do Campeonato Catarinense que ocorre neste fim de semana. Os detalhes em instantes, eu volto já já. 2 jogos encerraram a segunda rodada do Campeonato Catarinense. Você viu ontem aqui no Band Cidade a vitória do Criciúma fora de casa contra o Barra por 1-0. E na partida da noite, Atlético Catarinense e Brusque ficaram no empate em 0-0. Com isso, a classificação do estadual está assim, de olho aqui no telão. Quem lidera é o Ercílio Luz, com 6 pontos somados em 2 vitórias consecutivas. O segundo colocado é o Brusque com 4, Criciúma em terceiro com 4, Figueirense é o quarto colocado com 4 pontos somados. O Avaí é o quinto colocado com 3, a Chapecoense vem na sexta posição com 3 pontos conquistados. Virando a página para mostrarmos que o Joinville é o sétimo com 2 pontos, Concórdia é o oitavo com 2, Atlético Catarinense, Marcílio Dias e Camboriú tem 1 pontinho cada e o Lanterninha é o Barra, 0 pontos, 2 jogos, 2 derrotas. E já neste fim de semana acontecem os jogos da terceira rodada do Campeonato Catarinense. Neste sábado, 2 partidas estão programadas. O estádio Gigantão nas Avenidas em Itajaí vai ser sede do encontro entre Marcílio Dias e Avaí. No Avaí, o dia foi marcado pela apresentação do volante Fabrício Baiano, de 30 anos. O atleta chega por empréstimo do Fortaleza com contrato até o fim da temporada. Dentro de campo, o técnico Alex de Souza vai ter o desfalque do atacante Guilherme Santos. Com fratura no tornozelo esquerdo, o atleta vai passar por cirurgia. O Marcílio Dias, que anunciou o atacante Rafael Costa, de 35 anos, quer dar a volta por cima, após o começo ruim no estadual, com uma derrota e um empate. Também no sábado, às 4h30 da tarde, um duelo de gigantes do futebol catarinense. Figueirense e Joinville se enfrentam no estádio Orlando Scarpelli. Para o duelo com o time do norte do estado, o técnico Cristóvão Borges ganhou o retorno de Léo Arthur. O jogador desfalcou o time na partida contra o Concórdia, mas treinou normalmente e deve ser relacionado. Por outro lado, o técnico vai ter o desfalque do atacante Bruno Paraíba, com uma lesão no músculo adutor da coxa. O time está invicto no estadual com uma vitória e um empate e vai ter pela frente um Joinville disposto a conseguir a primeira vitória. O tricolor do norte catarinense empatou as 2 primeiras partidas da competição. No domingo, 4 jogos. Destaque para o duelo entre Chapecoense e Criciúma, 5 da tarde, na Arena Condá, em Chapecó. Sem muito tempo para descansar, comemorar ou se abalar com a derrota, esse é o ritmo do Campeonato Catarinense. A Chape perdeu na segunda rodada, já o Criciúma venceu a primeira partida. Os 2 times tiveram resultados diferentes, mas o fato é que ambos querem vencer no domingo. Até porque o Verdão soma 3 pontos e o Tigre 4. O estadual ainda está no início, mas nem por isso as equipes querem deixar passar as chances de pontuar. E esse duelo no domingo promete. Chapecoense e Criciúma são times cotados ao título do Catarinense. A Chape busca o 8º caneco, sendo o último conquistado em 2020. Já o Carvoeiro quer o 11º e o jejum é mais longo. São 10 anos sem um título do estadual. Um duelo que tem história e que terá mais um capítulo no domingo, às 5 horas da tarde, na Arena Condá. Completam a rodada às 4 horas da tarde, Concórdia e Barra, no estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia. E às 7 da noite, 2 partidas. Brusque e Ercílio Luz se enfrentam no estádio Augusto Bauer e Camboriú e Atlético Catarinense no estádio das Nações, em Camboriú. A cobertura completa da rodada você confere na segunda-feira, 12h30, no Jogo Aberto SC.
Alunos com deficiência intelectual e também com autismo têm agora um novo espaço para atendimento em Rio do Oeste, no Alto Vale do Itajaí. É a nova sede da APAMES, que já está pronta. Em poucos dias de trabalho, o antigo CI Chapeuzinho Vermelho do bairro Gabiroba está de cara nova. Ganhou enfeites coloridos, um jardim sensorial, tudo especialmente projetado para receber pessoas com deficiência intelectual ou autismo. As salas de aula também foram reformadas e adaptadas para atender crianças e jovens especiais. Pessoas como o Aledir, que sofreu paralisia cerebral quando tinha 1 mês. O problema afetou a parte motora e por isso ele não consegue andar sozinho e também não fala. Aqui, os alunos terão atendimento especializado em diversas áreas para ajudar no desenvolvimento. Todo o trabalho de transformação aqui desse espaço foi feito por voluntários, pais que integram a APAMES e pessoas da comunidade que, além de doarem material, contribuíram com a mão de obra. A antiga creche foi cedida pela prefeitura para a associação. O pessoal da APAMES me procurou, automaticamente eu nem pensei para analisar nada para dar resposta, não, nós temos uma sala num antigo Chapeuzinho Vermelho, vou ceder uma sala, depois dessa sala a gente conversou e acabamos cedendo o espaço todo. E é um orgulho, sim, para mim como prefeito, para a nossa administração, a importância, né, da APAMES em Rio do Oeste ter a sede própria. E os atendimentos vão começar na semana que vem. Nós estamos buscando o credenciamento da APAMES junto aos órgãos estaduais, Fundação Catarinense de Educação Especial, né, e outros órgãos. Então, a partir do dia 25, na próxima semana, no caso, a gente já começa o atendimento aqui na unidade de terapia ocupacional e fonoaudióloga. Rio do Oeste tem 109 moradores diagnosticados com algum tipo de deficiência intelectual ou autismo e apenas 13 frequentam a APAI de Rio do Sul. Outros não conseguem e um dos motivos é a distância. Agora, com a APAMES estruturada, tudo fica mais fácil. Como o nosso território rural é imenso, tem criança ali que dá de 30 a 35 quilômetros para chegar no município de Rio do Oeste, mais 25 até na APAI Rio do Sul. Então, estão em torno de 100 quilômetros a ida e a volta. Então, pensando nessas crianças que não estão participando hoje, por causa da condução, do cansaço, da dificuldade, então a gente está assim lutando e já conseguimos, tá? A nossa sede própria no município de Rio do Oeste. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as informações do Jornal da Band. Mais Santa Catarina, segunda-feira, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h45 no SC Acontece. Para encerrar, imagens ao vivo da Praia Central de Balneário Camboriú, litoral norte do estado. Este início de noite muito bonito em Balneário Camboriú, com muita gente na praia. 26 graus é a temperatura. Forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau.